dia a todos, né? Quero agradecer aqui o Wanderson, ao Samiro, a introdução que a Luciana fez. Quero também agradecer a minha amiga Vânia, né? Que também fez esse convite. Então, a gente trabalhou junto lá na FGV, então é sempre um prazer estar aqui. Falar para o ouvidor é tudo de bom, né? Eu me sinto muito honrado de ter essa possibilidade de estar com todos vocês. A gente sabe que na ponta ali, o ouvidor é aquele que traz a voz do cidadão, né? E como isso é importante para a nossa estrutura de cidadania, para a estrutura democrática, né? Como ele tem uma raiz profunda, né, com a cidadania, com a democracia. Então, é algo que realmente sempre me alegra muito estar com vocês. Eu vou pedir licença aqui para compartilhar uma pequena apresentação, né? Eu não vou cansar vocês, eu prometo, mas é mais para nos ajudar a ter esse bate-papo, né? Então, eu vou pedir aqui licença, eu vou compartilhar aqui minha tela, só um instantinho. Bom, então, o que eu fiz, né? Samir e Vânia conversaram comigo bastante e aí a gente procurou estruturar uma reflexão, né, que eu acho que vale a pena compartilhar com vocês, que é uma visão mais estratégica, né, da qualidade dos serviços públicos, né? No ano de 94, eu ainda estava em São Paulo, não estava em Brasília ainda, era servidor estadual do Procon, São Paulo, e o governador Mário Covas quis trazer a ideia das ouvidorias, né? Quis implantar a ideia das ouvidorias. Na época, o secretário adjunto de Justiça era o Edson Vismona, que eu acho que hoje ele é presidente ainda do Conselho da Associação Brasileira dos Ouvidores, então ele sempre foi muito fervoroso nisso. Então, em 93, foi trabalhado um projeto de lei, que depois se tornou a Lei de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, em 94. Né? E aí todos os órgãos estaduais, da administração direta e indireta, foram obrigados a implantar os sistemas de ouvidoria. Então, nessa época, a Fundação de Administração Pública de São Paulo, a Fundap, pediu apoio ao PROCON, para que o PROCON, que fazia esse atendimento ao público, fazia o atendimento ao consumidor, né, trabalhava com a experiência do usuário, ajudasse ela a estruturar os cursos de formação dos primeiros times de ouvidoria, né? Foram 3 grandes times de ouvidoria que a gente acabou participando desse treinamento. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, né? Mudou muito, muito, muito. A ideia de ouvidoria já foi estruturada, ela já ganhou uma dimensão que eu acho extraordinária na regulação. Então, vocês notem que o Banco Central obriga as empresas a terem ouvidoria, a SUSEP obriga as seguradoras a terem ouvidoria, né? A ANS trabalha com a ideia das ouvidorias dos planos de saúde, e a Anatel, agora, recentemente, também obrigou. Então, a gente vê que a atividade de ouvidoria veio para ficar, né? Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês algumas reflexões, né? Eu acho que a primeira delas, né, sempre lembrando que eu estou falando para os especialistas, né? Então, eu sei que vocês já sabem disso, mas eu estou pegando um gancho só para a gente poder conversar, né? Então, pensar a qualidade é muito importante, né? Porque ela tem uma relação direta com a percepção, né? A percepção conta muito, né? Uns quase 2 décadas que eu fiquei no serviço público, no atendimento lá no Procon, a gente nota o quanto a percepção é importante, né? Então, essa qualidade percebida faz parte aí de boa parte das notas que ele dá em relação à sua percepção. Isso é mais do que conhecido. E a outra questão é sempre saber da prioridade. Então, todas as vezes que tem necessidade, ele tem uma grande prioridade. Então, sempre acho que a qualidade dialoga com esses 2 elementos, tanto com a percepção como com a necessidade, né? Quanto maior a necessidade, né, e a entrega sendo feita, é inacreditável como há um reconhecimento, tanto por parte do consumidor como por parte do próprio cidadão. E, de outro lado, como é que a percepção é algo que tem um campo imenso para se trabalhar, né? Mas eu quis adotar aqui, né, como um marco teórico para a gente conversar, né, uma obra que eu achei muito curiosa. A Frances Frei, ela é uma professora
da Escola de Negócios, né, da Universidade de Harvard, e ela diz uma coisa muito curiosa, que ela diz assim, olha, no produto a gente avançou bastante, é fácil você notar a qualidade de produtos, né? Mas serviço é sempre um problema, né? É curioso, mesmo nos países desenvolvidos, mesmo no contexto americano, no contexto europeu, a gente tem problema com serviço, né? E ela diz assim, por que a gente tem problema com serviço, né? Essa é a provocação dela. Por que a gente não consegue entregar um serviço que seja de qualidade para o consumidor, para o cidadão? Por que a experiência é sempre complicada? E ela parte de uma reflexão dizendo o seguinte, é difícil acreditar que uma pessoa acorde um dia e fala assim, eu quero prestar um péssimo serviço, né? Isso não acontece, né? Em geral, as pessoas não vão para o seu trabalho planejando prestar um mau serviço. Isso não acontece. Então, ela faz até uma reflexão que é bacana, diz assim, se você pegar criança, né, esse ato de ajudar é da natureza humana, que é da natureza da socialização. Então, é algo que é contraintuitivo. Mas, quer dizer, se você não acorda querendo fazer mal para ninguém, né, e já é da sua natureza poder ajudar, a pergunta é, por que a gente não consegue? Por que o serviço não é legal? Por que o serviço não funciona? O que acontece? Então, essa provocação dela, né, esse livro dela é muito interessante, é um livro pequenininho, chama Uncommon Services. Uncommon Services. É curioso, porque ela, de fato, ajuda a gente a pensar nesse processo. Por que o serviço não é bem entregue? Então, há várias questões ali, mas eu quero abordar uma que eu acho que é muito interessante, né? O que eu quero abordar, né? Ela tem uma provocação muito forte, né? E eu gosto disso, eu gosto porque obriga a gente a pensar um pouco mais, né? Então, ela diz assim, olha, um ponto importante, serviços excepcionais, serviços que surpreendem, serviços que encantam, não nascem apenas da atitude e do esforço da pessoa que está prestando, né? Então, eu acho que aqui tem uma questão muito bacana. A gente sempre acha, né? Eu me lembro que lá no início, quando a gente fazia treinamento com os nossos técnicos, a gente dizia, precisa colocar o coração na ponta da chuteira, você tem que fazer... Não, tudo isso está valendo, né? Isso é importante, claro. Você ter empatia, você ter uma relação de sinergia, né? Você trocar com o outro, isso é muito importante, mas não é isso que faz o serviço excepcional, né? Eu acho que aí, quando ela rodou mais de 2.000 empresas, trabalhando para grandes companhias, para as big techs, ela começou a olhar e começou a observar o que aparece desse processo, né? Por que não depende disso? Aí ela tem um ponto que é muito bacana, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, né? Ela traz uma ideia de que o serviço que depende de um super-herói está errado, né? Claro, a gente sempre diz assim, um super servidor é super importante, né? A gente tem que aplaudir o cara que realmente faz a diferença na vida das pessoas, supera tudo, salva o dia, né? Eu assim, trabalhei com várias pessoas com esse perfil, né? Quando eu entrei no Procon, ainda na faculdade, né, passei 15 anos lá, entrei como estagiário e fui sair diretor jurídico. Quando eu entrei como estagiário, para vocês terem uma ideia, me mandaram direto para atendimento. Quem me treinou? Era uma super servidora, uma professora de educação física, né? E era a pessoa que mais entendia de direito do consumidor naquela sala, né? E ela era uma super servidora, ela realmente salvava o dia. Mas aí vem uma questão, se o seu serviço, para ter qualidade, para ser excepcional, está dependendo de um super-herói, é que ele está muito errado, né? Ele tem um problema muito sério. Porque, em tese, a gente não deveria depender de um super-herói para o serviço ser bom. Porque o dia que o super-herói não estiver lá, vai ser um desastre. E o super-herói não vai poder atender todo mundo. Ele não vai poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele até pode fazer tudo, mas ele tem um limite. Isso nos chama a atenção, né? E a Frances, ela diz assim, se o seu serviço ele tem qualidade porque ele depende de 2 pessoas, ou de uma pessoa, ou de um time de super-heróis, para pensar, porque tem muita coisa errada. E qual é o ponto dela, né? A questão... Desculpa. A questão é que a qualidade ela não tem a ver com super-herói. Você precisa tirar o super-herói para ver o que para de pé. E ela tem a ver necessariamente com o modelo que você estabeleceu para aquele serviço e, sobretudo, para o design, a maneira como ele funciona. Esses são os elementos determinantes
para um serviço de qualidade. Não adianta você ter um super atendente se está tudo errado. Porque o dia que ele não tiver, vai afundar. O sistema não vai funcionar, vai depender de alguém ir ligar, de alguém ir lá na fila, de alguém falar, está tudo errado. Eu tenho um desastre acontecendo. Modelo e design definem muita coisa. Sabe aqueles modelos que funcionam por gravidade? Não precisa fazer força, ele funciona sozinho e funciona bem. Isso tem a ver com serviços de qualidade, né? Então, eu acho que tem uma ideia aqui muito importante, né? Que quando você faz isso, tem uma questão aqui que eu quero tocar com muita responsabilidade, com muito cuidado, né? Quando você desenha um serviço, e aqui é um ponto nevrálgico, que apareceu em mais de 2.000 empresas pesquisadas. Pesquisa com metodologia, pesquisa com publicação, com gente fazendo controle, coisa séria, né? E acho que aqui é que tem elementos de qualidade. Quando você desenha um serviço, não adianta desenhar um serviço para um servidor público suíço, alemão. Não adianta. Você tem que considerar o nosso contexto, e mais ainda, tem que respeitar as pessoas, as condições de trabalho, e tem que considerar a participação de todos. O modelo e o design de qualquer tipo de serviço, fluxo, operação, atendimento, entrega, que não considere a participação de todos, começa errado, né? Vou pensar a lápis aqui com vocês, né? Não adianta a gente fazer um modelo de atendimento no Procon, né, imaginando que todos têm formação jurídica, porque não tem, porque o concurso não tem, né? Porque também não é exigível. Eu não quero reproduzir no atendimento do Procon um atendimento feito pelo Tribunal de Justiça. Eu tenho que considerar todos. Eu também tenho que considerar outras questões. Se o atendimento está lotado e não tem ninguém para atender o consumidor, quem vai atender é o terceirizado que faz a segurança. Você já imaginou? Você tem um atendimento complicadíssimo, consumidor com vencimento de conta, com a possibilidade de interrupção de serviço, procurando uma orientação. Quem vai fazer? Se todos os técnicos estão trabalhando. É o terceirizado, é o segurança, que vai fazer de orelhada, ele vai fazer por aquilo que ele acha que é. E você imagina a confusão que não vai dar. E se você não considerar que ele está ali, não considerar a estrutura, não considerar a participação de todos, como é que você faz? Então, aqui eu acho que tem uma questão que é um desafio. Um bom planejamento não é um planejamento perfeito e acabado, é um planejamento que acontece a todo tempo. Qualidade não é um estado, vocês sabem, ela é um processo contínuo de observação, de calibragem, de alteração, mas não dá para esquecer aonde a gente está e com quem a gente trabalha, né? E aqui eu quero ainda trazer uma outra questão também com bastante cuidado, né? Para lembrar, com muito cuidado, né, que a gente não conta só com profissionais excepcionais para fazer o trabalho. Não é assim. Falhas vão acontecer. Problemas, aliás, é mais natural que aconteça do que não aconteça. E dependendo de onde ela acontece, é um desastre. Um desastre de grandes proporções. Quando é que a gente mensura desastre de grandes proporções? Lá atrás, quando tem a ver com expectativa e necessidade. Quanto maior a necessidade, maior a privação, maior o ato de intervenção que vai provocar na vida da pessoa, é claro, é muito mais grave. Quanto maior a expectativa que ele tem, de acordo com o que você anunciou, prometeu, disse, falou, também vai ter uma outra dimensão. Então, a gente precisa saber, porque é assim, né? A gente não tem um time só de excepcionais, e não é só porque a pessoa não é isso que eu estou dizendo, mas é por uma condição muito simples. Todo mundo tem um dia ruim, né? Mesmo um profissional mais excepcional do mundo, ele vai ter um dia ruim, e é um direito, assim, é humano, né? Não é humano, não é real, não é razoável imaginar que todos estão 100% o tempo inteiro, porque a vida não é assim. Não dá para construir um modelo sem considerar situações reais, concretas.
E como é que a gente faz isso? Fazendo esse grande... convidando vocês para essa reflexão. Se o seu serviço está modelado para funcionários excepcionais, para um contexto de Suíça, ele pode ser maravilhoso, né? Não adianta você ter uma instituição maravilhosa. Vou dar um exemplo, né? Não adianta você inventar o melhor limpador de para-brisas do planeta. Sofisticado, rápido, não gasta energia, limpa a chuva, que é uma beleza, e colocar do lado de dentro do carro. Ele tem que ficar para fora, tem que estar na vida real desse processo. Então, esses elementos a gente precisa considerar. Ao mesmo tempo que é teórico, porque tem uma carga teórica aqui importante, ele tem uma carga muito prática. Olha para o seu time, considera o seu time, considera a sua real condição. E como é que a ouvidoria pode ajudar nesse processo, né? Vamos aqui, voltar aqui, um pouquinho mais para frente. Está mais do que provado. Você precisa ter modelo para ter design, você precisa de 3 coisas. Estratégia, sistema e cultura. São 3 eixos que vão ajudar no processo, né? Sem estratégia não chega a lugar nenhum, né? É igual o gato Alice no País das Maravilhas perguntando para o gato, para onde leva esse caminho? O gato diz, para onde você quer ir? Ela fala, não sei, para qualquer lugar. Aí o gato diz, bom, então qualquer caminho serve. Se você não sabe onde quer chegar, se você não tem objetivo, qualquer caminho serve. Precisa ter uma estratégia. Sistema. Sistema é como as coisas funcionam, por gravidade. Alguém que vai, bate o papel, vai, arquiva, vai e faz, dá um input no computador e as coisas acontecem. Agora, diante de tudo isso, tem uma questão da cultura, né? E a cultura tem um ponto importante. A gente lida muito mal com erro, com aprendizado, com feedback, né? A gente lida muito mal, a gente pune. A gente não deveria punir, deveria ter uma outra abordagem, né? No processo de aprendizado, ontem eu estava falando com meus alunos, estava estudando um francês, um pesquisador francês, chama Stanislas Dehaene. Ele diz assim, é um livro que eu acho que todo professor deveria ler, porque ele diz assim, como aprendemos, né? Como o cérebro funciona para aprender. Se você não sabe como é que as pessoas aprendem, como é que você pode ensinar, né? Então, acho que essa é uma provocação que o presidente do MIT faz na abertura do livro. O cara faz o prefácio e diz isso. E aqui mostra uma coisa, todas as vezes que alguém erra e você pune, você bloqueia todo o processo de aprendizado da pessoa. É inacreditável. Não é que você bloqueia, é que você destrói o processo de aprendizado. Feedback e erro são oportunidades de melhoria. E isso faz parte do processo. É extraordinário. A gente costuma dizer, feedback vale ouro, e vale mesmo, porque ele abre oportunidades. Quando alguém diz o que você não está vendo, porque é o seu ponto cego, você tem que ajoelhar e agradecer essa pessoa. Porque ela vai permitir que você enxergue coisas que você não está vendo. Se paga para isso, por hora, por consultorias, por times que vão fazer análise, isso vale ouro. Porque é realmente quando você tem um desempenho completamente diferente do outro que está do seu lado. Erro, feedback, e agora eu vou, reclamação, não é problema, é oportunidade. O gestor que olha para uma reclamação como sendo um problema, ele precisa ser convidado, né, a se atualizar, a repensar o seu processo. A gente costuma dizer até com a gente mesmo, né? Quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta, é que aí tem alguma coisa, tem uma oportunidade para você ser melhor, né? Independente da pessoa, da intenção dela, do que ela falou, como ela falou, independentemente do que aconteceu. É uma oportunidade muito objetiva, né? O relatório Delors, da Unesco, que fala sobre o processo de educação, e acho que todo ouvidor é um educador, diz que nós temos que pensar em 4 linhas. Por que você educa? Para conhecer. É a primeira grande função. 2, para fazer. A gente educa para as pessoas poderem fazer. E as 2 mais importantes. Você educa para conviver. Sem educação você não convive. E você educa para ser melhor. Olha as oportunidades que a gente tem quando a gente fala de uma reclamação. Como é que você vai desenhar esse mapa estratégico? Eu já falei, né? No final, esse mapa estratégico do modelo e do design que funciona
ele vai precisar de um input extraordinário, que é o que está dando errado. Quando é que as coisas não estão funcionando? Sem esse mapa, você não consegue. A complexidade hoje, a realidade, ela é tão complexa que você precisa saber quais são os pontos que vão provocar ou que estão provocando uma alteração no seu serviço ou na sua relação de conexão com o cidadão. Isso só aparece por meio de uma coisa, isso se chama reclamação. Na área das ciências sociais, a gente acabou importando das ciências biológicas o modelo de Maturana, de complexidade que o Niklas Luhmann trabalhou para dizer. Você tem uma complexidade tão grande, você pega o corpo humano, ele é tão complexo, como é que você sabe o que está acontecendo com a pessoa? Você faz uma pergunta-chave para ela. Qual é a sua dor? Aonde é que está doendo? Você isola, entende se é sistêmico, se é pontual e aplica o tratamento e o protocolo. Na área de biológicas é assim, a gente salva vidas. A gente pode salvar a dignidade das pessoas, pode salvar a cidadania das pessoas, se a gente tiver esse olhar para a reclamação como input. Ela reclama ação, ela demanda ação, ela convida a uma ação. É um input extraordinário. Então, aqui está o ponto mais precioso de todo o processo, mas você precisa de uma cultura para olhar para isso de uma outra forma, para difundir isso de uma outra forma. Os mecanismos de comando e controle da regulação clássica estão pelo menos 40 anos atrasados. Porque ninguém no mundo mais trabalha com comando e controle, com relações verticais, porque o mundo é horizontal. E se a gente não se adaptar nessas estruturas, como é que você vai intervir, melhorar e exercer o seu papel de Estado? Então, essa mudança da perspectiva regulatória, ela está diretamente relacionada com os novos modelos de ouvidoria. A ouvidoria responsiva, ela ajuda os órgãos da administração a agirem de uma forma diferente, a pensarem de uma forma diferente, a darem foco, darem prioridade a problemas reais que aparecem no dia a dia. É um input extraordinário, né? E ele ajuda e muito em todo o processo. Ouvidoria é input. A reclamação é um input. Não é uma briga, não é um conflito. Ele até pode espelhar um conflito de interesses, mas, antes de tudo, ele é a informação. Agora, vocês sabem, informação, a gente costuma dizer que é instrumental. A informação não tem um valor per se, ela tem um valor porque ela instrumentaliza alguma coisa. E aí vem a provocação. Se você faz alguma coisa com a informação, ela te ajuda em muita coisa. Se não faz nada, ela fica ali parada, né? Ela fica ali, dormitando. Então, aqui tem uma grande questão, né? Se você trabalha com a informação de uma falha, é uma tremenda oportunidade, né? Você transformou a informação em conhecimento, é algo muito mais poderoso, né? E isso pode levar para vários outros caminhos, mas o conceito é esse. Informação per se não serve para nada. A questão é o que você faz com a informação. Se você não faz nada, não adianta ter a informação mais valiosa do mundo. Não adianta ter a fórmula da pedra filosofal, de transformar tudo em ouro. Porque se você não usar, ela está ali parada. Se você ler e aplicar, ela vai funcionar para alguma coisa. A informação, a reclamação do consumidor sem consequência é uma pedra filosofal que ficou ali deixada no canto. Tem o potencial, mas não vai acontecer nada. Vocês sabem disso. Acho que vocês veem isso a todo momento. Falhas são oportunidades, né? Insatisfação é um outro tipo de oportunidade, né? E aqui eu queria trabalhar um pouco, porque aqui a gente está falando de conexão, né? Aqui é quando o cidadão sente que ele está sendo respeitado porque ele é pessoa. O Hegel dizia que a gente não consegue se definir por nós mesmos, é o outro que nos ajuda a definir. Quando você chega para o Estado e fala alguma coisa, você não tem retorno, significa que você não conectou, significa que o Estado não reconheceu você como pessoa, nem como cidadão. Então, toda insatisfação que pode acontecer e pode ter esse fundo, ele vai ter uma relação direta com essa conexão, né? A gente está no mundo novo.
né? Você pode continuar usando o computador para escrever com a máquina de escrever de anos atrás. Você pode usar o sistema, pode usar a tecnologia, mas se você estiver usando da mesma forma que você usou na década passada, você não é moderno, você não chegou a viver essa modernidade. Se a gente lidar com a informação como a gente lidava na década de 60, não acontece nada. Na década de 80, não acontece nada. Na década de 90, não acontece nada. A diferença não está na ferramenta, a diferença está em como nós aplicamos a ferramenta. Não adianta ter um sistema maravilhoso, não é ele que vai determinar. O programa maravilhoso, não é. Aí entra não só a estratégia, mas entra a cultura, né? Sem ter a cultura, a gente não vai adiante. Então, me fizeram 5 perguntas. Não vai dar para falar todas, mas eu vou passar rapidamente pelas 3, né? Então, agradecendo quem fez as perguntas, né? E aí, a primeira pergunta é o seguinte: quais os desafios para a transformação das ouvidorias em parceiros estratégicos, na melhoria do serviço público? Né? Quais são os grandes desafios? Né? Acho que os grandes desafios estão muito em torno de um mundo velho, né? Que já não existe mais, de uma cultura velha que já não existe mais. Né? A gente está mudando, o cidadão está mudando, o acesso à informação. Então, acho que esses desafios, eles são do contexto, mas é muito nosso, que a gente muitas vezes traz esse contexto dentro da gente. Não há transformação para fora, senão há transformação para dentro. Ninguém dá aquilo que não tem, né? Eu sempre gosto de terminar minhas aulas com meus alunos pedindo uma coisa. Eu sempre digo para eles: tratem vocês com carinho, com cuidado. Porque é a única chance que você tem de cuidar do outro com cuidado. Se você se trata mal, como é que você pode dar algo que você não tem? Se você não se trata com amor, como é que você pode dar amor, dar consideração? Então, acho que essas são questões que passam por desafios desse nosso processo. A gente está vivendo quase 2 anos de pandemia, está vivendo uma situação trágica, complicadíssima no Brasil, o desemprego está crescendo, a pobreza bate às nossas portas. Você vê isso pelo aumento de preço, vê pela qualidade dos produtos. Não sei se vocês têm notado, os produtos têm despencado de qualidade. É impressionante. Você compra um bombom, não tem mais cacau, é puro açúcar. Você vai comprar um saco de lixo, precisa botar 2, porque um rasga. Então, assim, são coisas assim óbvias. O cabo não funciona mais, você compra 2, 3 cabos. É gritante. Isso tem um nome: perda de renda. Isso tem um nome: pobreza, desemprego. Não dá para desconsiderar esse contexto. Mudar tudo isso não é fácil. É possível? Claro que é. Nós não somos o único país no mundo que sofre problemas econômicos. Mas isso depende de transformação. Qual o principal desafio? Para mim, é um desafio cultural, é um desafio de modelagem, um desafio de gestão, de conhecimento. Eu tinha uma professora que me dizia: ciência não é ato de vontade, é ato de conhecimento. O que ajuda a transformar, a vontade ajuda, mas sem conhecimento você não sai do lugar. Desafio, para mim, passa por cultura, passa por conhecimento, passa por estratégia, passa por modelagem, passa por design. Né? Contraposição à visão de caças bruxas. Caças bruxas não interessa a ninguém. Né? É um mundo velho, é um mundo que não existe mais, ninguém caça mais ninguém. Aliás, nós somos mais caçados do que caçados. Né? O Estado hoje vive uma estruturação, é um desafio no mundo inteiro. Como pensar a nova figura do Estado? Claro, o Estado ainda detém poder. Agora, como esse poder vai transformar? Então, quando você olha para a regulação da internet, você consegue entender que tipo de modelagem precisa ser feita. Por isso que negociação é importante. O Estado detém o poder ele existe quando ele é virtual. Quando você tem que exercer o poder, dá um trabalho danado. Tenta dar voz de prisão para alguém numa audiência para ver como é que fica divertido. Você pode ter o poder para fazer, agora vai, dá a voz para ver o que acontece. Você passa um dia na delegacia, vai sair meia-noite. Você se arrepende até o último fio de cabelo pelo que você fez. Poder é bom quando ele é virtual, tem que usar o virtual, o poder que existe. O poder que existe para sentar, para negociar, pactuar, pacto tem valor. Tem mais valor se for público, se for transparente, se permitir um sistema, né, do Jeremy Bentham, por exemplo, do panóptico, né, que depois Foucault vai e aperfeiçoa. A evidência pública, ele transforma o processo, ele ajuda por gravidade a criar os incentivos. Mas tem que ter um gestor que tenha a capacidade de negociar, de fazer. Não tem nada a ver com caças bruxas. Caças bruxas é a historinha de polícia e ladrão para encantar, divertir e atrapalhar, no final das contas,
um processo sério e profissional que o Estado precisa ter hoje, né? É um conto de fadas, isso não funciona mais, né? Então, a segunda questão, né, que me fizeram, eu sei que eu não quero estourar meu tempo, já devo ter estourado, né? Aqui é uma pergunta que eu adorei, porque me dá a oportunidade de compartilhar uma pancada de coisas com vocês. Quais as experiências que valem a pena a gente olhar? Aqui eu queria convidar vocês. Olha, tem um site bacana, eu sei que as experiências estaduais são muito boas, as municipais são muito boas. Quando eu estive no Rio, eu conheci o time do Instituto Pereira Passos, eu conversei com eles, aprendi uma pancada de coisa, mas eu queria dar uma referência para vocês. Deve estar na 21ª edição, né, do concurso de inovação da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública. Vocês vão ver, 21ª, tem 21 anos de casos estruturados para vocês se divertirem. Escolham um, olhem para isso. O primeiro, o segundo, o terceiro colocado estão ali. Imagina, 21 anos de um banco de experiências. A gente tem. O Brasil tem. A gente não precisa só olhar para fora. Tem muita coisa bacana aqui. Eu quase mandei um e-mail para a Francis Frey para ela vir aqui conhecer o banco da ENAP, porque tem uma pancada de experiência. Coisas simples, coisas geniais, coisas que mudam e transformam. Você pega aquele segurança que é terceirizado, dá um treinamento para o cara, vai virar o melhor atendimento, depois você contrata ele para fazer o atendimento, deixar de ser segurança, pega a cozinheira, porque tem muita coisa nesse processo que dá para transformar. Mas dá para fazer de uma maneira estruturada, técnica, com conhecimento, né? Funciona, funciona. Aqui tem uma pergunta que é: quais são os direitos das pessoas na hora de cobrar qualidade dos serviços públicos? Em geral, apenas se verifica a prestação ou não do serviço, nunca envolve qualidade. Eu adorei essa pergunta porque é verdade. E aqui eu tenho duas provocações para fazer. A primeira é que às vezes a gente quer muito pouco, e eu queria compartilhar essa experiência com vocês. No Procon, nesses 23 anos que eu passei, olhando sempre para o atendimento, eu vou dizer para vocês, o cidadão pede muito pouco, né? Ele pede muito pouco, ele se satisfaz com muito pouco. E eu vou dizer para vocês que muitas das vezes a gente não conseguia resolver a reclamação. E ele saía satisfeito, porque a gente atendeu ele bem. Então aqui a gente tem uma questão, né? Que ao mesmo tempo é um alento, mas ao mesmo tempo é um sinal para a gente pensar. A gente tem uma cultura de cidadania ainda em evolução, né? Eu diria para vocês, nosso cidadão ainda tem muito baixa autoestima. Ele acredita muito pouco que pode. Ele demanda muito pouco. Tem alguns que são encrenqueiros por natureza, isso sempre tem. Mas, como eu sempre digo, todo encrenqueiro é uma grande oportunidade para a gente repensar, para a gente ver, para a gente se estruturar. Mas eu queria compartilhar isso com vocês. Todas as vezes que a gente fazia atendimento, e olha, eu pegava Kombi para ir, ônibus, pegamos navio lá no Pará para ir atender na Ilha de Breves, para ver o atendimento. Quanto mais humilde as pessoas, menos ela demanda da gente. Só o fato de você estar lá e falar assim, eu sou do Estado, ela já te agradece. Não, muito obrigado. Ela se sente falando com o presidente da República. É impressionante. Eu acho que isso ainda acontece. E isso nos leva a pensar, será que tem que ser assim ou pode ser diferente, né? Eu acho que essa mudança ajuda muito. Porque eu quero um cidadão forte, eu quero um cidadão educado, respeitoso, mas eu quero ele forte. Porque é um cidadão forte que faz um país forte, não é um governo forte. Não é um Estado forte, é um cidadão forte. Essa é a diferença. Em qualquer país que vocês possam ver, todos os trabalhos mostram isso. O que faz um país crescer, se desenvolver, ter conforto, produzir riqueza, é o cidadão forte. Não há um país forte com um cidadão fraco. Não, assim, me mostrem uma experiência no mundo onde isso funciona. Não funciona. Vocês viram o tamanho do desafio das ouvidorias? Porque o serviço público está num trilho. Quem entra para transformar o processo são as ouvidorias, porque é algo novo. É algo que vai trazer um processo novo, uma informação nova, um desafio novo, né?
Então, com isso, né, já estourei todo o meu tempo aqui, eu queria dizer para vocês que a ouvidoria é a rede de segurança do cidadão, né? Tudo vai ficar ok, mas eu só queria deixar essa mensagem, né? A gente tenta compartilhar com vocês o que a gente tenta fazer de melhor, né? Eu acho que essa é a ideia que eu queria trazer para vocês. Eu acredito muito na instituição da ouvidoria, acho que o cidadão ele está bem amparado, é um ótimo desenho, mas ela também encerra um grande desafio. Então, era exatamente essas as considerações que eu queria fazer. Queria mais uma vez agradecer aqui. Obrigado, Luciana, Samir, Wanderson, Vânia, né? Super obrigado e gostei muito de estar com vocês. Era isso. Foi um prazer imenso também, Ricardo. Eu vou devolver a fala para o Anderson para que ele faça as honras da casa nesse agradecimento também. Espero ter novas oportunidades junto a você, professor, e que a gente possa estar sempre trocando. É muito importante para a gente entender o quanto é rica essa troca no sentido de conhecer novas realidades, né? O papel do ouvidor ele vem tomando um espaço muito grande no Brasil, respeito, credibilidade dos cidadãos, e é muito importante que a gente entenda o quanto é rica essa troca no sentido da gente estar sempre aprendendo. Quem acha que já sabe tudo está no caminho errado. Gostei muito também, professor, da sua colocação em relação à ENAP. Eu cheguei aqui na prefeitura através do processo da ENAP, né, um processo muito inovador realmente, e sou cada vez mais fã deles no sentido de ricos, porque são os materiais, os cursos, tanto os livres quanto os mais robustos, né? Mais uma boa colocação também, ficou aqui na minha anotação para falar ao final da sua palestra. Agradecer ao professor Morishita pela disponibilidade, né, nesse nosso projeto da Segov, de todas as ouvidorias. Também parabenizá-lo pelo dia de hoje, porque hoje é dia do advogado, professor Morishita, eu não poderia esquecer. E, sobretudo, agradecer ao senhor pelos dias que o senhor entendeu quando chovia para mim. Isso me fez ser a profissional que eu sou hoje em dia e tem muita colaboração sua. O senhor me fez refletir muitas vezes e eu acho que ainda tem um longo caminho pela frente, mas já ajudou bastante. Então, muito obrigada por compreender os dias em que, para mim, chovia. O senhor foi sempre isso que passou aí na palestra, sempre excepcional. Muito obrigada, viu, por todo o aprendizado da convivência profissional e do dia de hoje. É só isso, Anderson. Bom, obrigado, Vânia, também por sua fala. Mais uma vez, obrigado por ter ajudado a gente a trazer essa pessoa aqui, né, que é o Ricardo Morishita, que é óbvio que hoje em dia a gente faz as reuniões e já está fazendo comentários ao mesmo tempo, né, simultâneos. Então, aproveita aqui, primeiro que eu estou disponibilizando o link da ENAP, já coloquei no nosso grupo de WhatsApp, o nome dos livros que você citou, eu também tomei nota, já também registrei, estou mandando para todo mundo que tiver interesse, eu acho que são ótimas leituras, a gente está... até por uma demanda da Ana aqui, da nossa equipe, que insiste muito a gente comprar e construir a nossa biblioteca. Esses são nomes que a gente com certeza vai considerar na compra. Eu quero te agradecer e transmitir, Ricardo, aqui todas as mensagens que não param de chegar aí no nosso chat, né? Mas também muitas mensagens chegando no privado aqui pelo WhatsApp, destacando a qualidade da palestra. Como assim, eu realmente estou muito impressionado. É uma qualidade técnica tamanha, associada a uma experiência muito grande, né? Quando você passou pelo Procon, e isso com certeza, além de uma habilidade, né, de fala indescritível, assim, e não fico, não tenho dificuldade de elogiar, parabéns, assim, estou realmente muito impressionado. Eu já tinha assistido uma palestra sua pelo YouTube, eu já sabia o que a gente podia esperar, mas o alinhamento, né, assim, que a gente teve prévio com a equipe do institucional, na figura do Samir, com a participação da Vânia, e nas reuniões prévias de preparação, assim, eu acho que foi muito certeira, né? Tá muito assim, considero agora realmente o passo inicial do nosso programa no sentido de estarmos alinhados com o nosso instrumento de planejamento estratégico. Acho que foi uma palestra realmente maravilhosa em todos os sentidos. Então, muito obrigado por sua presença. Samir, a gente tinha uma previsão de abrir para alguma pergunta, alguma colocação, só confirma para mim. E se o professor também tem disponibilidade de repente, responder a duas perguntas ou colocações. A gente tinha combinado de ficar até meio-dia, né? Então ainda temos uns 10 minutinhos.
Eu não estou acompanhando o chat agora, mas assim, eu tenho algumas anotações. A gente podia fazer algumas discussões aqui teóricas, mas não é a ideia, não. Eu não sei se tem alguma... Rapidinho, Anderson, só, não sei se o professor acompanhou, está acompanhando pelo chat, claro que não, está fazendo só palestra. Sucesso absoluto. Maravilhoso, professor. Muito obrigado, viu? Fala, Anderson. Não, é isso. Assim, eu não sei se tem alguma pergunta no chat. Realmente tem muitas colocações, em geral agradecimentos, mas assim, destacaria diversos pontos. O que eu tinha pensado inicialmente em fazer de colocação, você já veio com as respostas, né? Eu tenho algumas dúvidas. Eu sei que assim, para o usuário de serviço público, a gente tem a Lei Federal, né, de Proteção e Defesa do Usuário de Serviço Público. Eu queria, de repente, entender, Murichita, até que ponto o Código de Defesa do Consumidor ele também se aplica à administração pública, considerando que a gente detém o monopólio, né, dos serviços que a gente presta. Eu sei que já vi alguma fala sua, inclusive, sobre isso, principalmente quando a gente tem serviços prestados por concessionárias, aí tem uma questão de quando a gente paga uma taxa explícita, como é a taxa de iluminação pública, aí a gente realmente aplica o CDC, mas como que ficam os serviços que a gente tem, na verdade, o financiamento da prestação desse serviço através dos impostos de uma maneira geral? Essa é a minha grande dúvida. Bacana. Wanderson, deixa eu colocar de uma forma muito simples, né? Quando você tem um Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei especial, então não dá para aplicar para tudo, né? Então, há um requisito simples para se aplicar o CDC. A gente diz assim, tem que ter uma relação jurídica de consumo. O que é essa relação? Tem que ter 3 elementos. Tem que ter um consumidor, um fornecedor, e a relação entre eles tem que ser um produto ou um serviço. Como o conceito de consumidor ele é amplo, ele é polissêmico, cada um tem uma interpretação, fornecedor também, a lei definiu. Então, a lei definiu quem que é o consumidor, definiu quem que é o fornecedor, definiu o que é um produto, o que é um serviço. Quando ela definiu o serviço, né, no artigo 3º, parágrafo 2º, ela disse assim, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, e aí ela usou a expressão, mediante remuneração. Se não tiver remuneração, não tem relação de consumo. E aí vem a discussão. Então, lá atrás, os tribunais se posicionaram da seguinte forma. Imposto é igual a remuneração? É a mesma coisa? Aí, os tribunais falaram, se você olhar o Código Tributário Nacional, o Código Tributário diz assim, por que você paga imposto? O nome já diz, porque ele é imposto. Então, a gente costuma dizer que o imposto é uma obrigação derivada da lei. E não tem razão. Paga porque a lei manda você pagar, né? Então, seria ótimo, por exemplo, se você falasse assim, minha rua está esburacada, eu não vou mais pagar o IPTU. Você pode fazer isso? Não pode. Não tem correlação nenhuma com o serviço. Então, qual a conclusão dos tribunais? Imposto é diferente de remuneração. Então, todos os serviços, né, que não tem cobrança, né, não há remuneração, não se aplica o código. Então, são os serviços que a gente chama universais, universo, para todos, né? Então, tudo que é universal não tem remuneração. Então, que serviço público que vai estar sujeito ao CDC? Quando houver remuneração. Que tipo de remuneração? Mediante taxa. Taxa é a contraprestação pelo serviço prestado. Pagou taxa, tem relação de consumo. Tarifa, preço público, tudo isso é relação de consumo. Uma única observação. Você cobra taxa, segundo a Constituição, por 2 razões. Uma é por serviço, aí tem relação de consumo. A outra, pelo poder de polícia. Aqui não tem relação de consumo. Então, você vai fazer uma construção, tem um poder de polícia, você vai e paga a taxa, não tem relação de consumo. Vai tirar o passaporte, paga a taxa, não é relação de consumo, é poder de polícia. Então, todas as vezes que a taxa é decorrente de poder de polícia, não tem remuneração, não se aplica o código. Resumindo, quando eu aplico o Código de Defesa do Consumidor? Quando eu tenho remuneração. Quando eu tenho remuneração? Quando eu tenho taxa por serviço, quando eu tenho tarifa, quando eu tenho preço público. São as 3 modalidades que aceitam e está pacificado nos tribunais. Aí você pode aplicar o CDC.
seja, temos alguns serviços na prefeitura que são sujeitos ao CDC. Iluminação pública, temos a taxa de iluminação pública, a gente pode pensar no consórcio BRT, que é uma concessionária, a gente paga uma tarifa para usar, entendi. Interessante, eu não sou formado em Direito, não sou geógrafo, então fico até um pouco preocupado, a minha pergunta parecer simples, né? Mas eu tinha essa dúvida. Além do CDC, a gente tem, então, a Lei de Defesa e Proteção do Usuário de Serviço Público, que é mais ampla, né? E aí a gente trabalha ela aqui internamente com o nosso decreto de regulamentação do Sistema Municipal de Ouvidoria e a gente avança para os outros serviços com outro instrumento, né, de regulação. Interessante. Eu tinha outras perguntas, mas tem gente querendo perguntar. É o Thompson, né, se eu não me engano. E a Ana Paula fala de certificado. Sim, todas as palestras da Ana Paula terão certificados, tá? Então, por isso que é importante se registrar. Então, Thompson, se quiser abrir o microfone e falar. Thompson da Rio Luz, né? Isso. Que também participou também da construção dessa palestra. Vocês estão me ouvindo aí? Estou ouvindo. Beleza. Primeiro dizer que é uma honra, né, professor, estar aqui com o senhor. Uma satisfação incrível, realmente. Obrigado. Não sei se a orelha do senhor coça, mas a Vânia fala bastante do senhor. Muito bem, por sinal. E agradecer, né, a essa oportunidade incrível que a gente está tendo desse programa de treinamento permanente, que é uma das coisas mais incríveis que a gente está vendo em ouvidoria. Professor, só uma pergunta simples, na verdade, eu sou publicitário, né? Então, toda essa questão da caça às bruxas e alguns comprometimentos do comportamento nosso do dia a dia, já vivi um pouquinho isso, e a Vânia também entende bastante dessa parte. Mas como a gente pode transformar esse universo de ouvidoria dentro da máquina pública? É um pouco complicado o respeito àquilo, às eficiências e às certificações que a ouvidoria traz. E isso, às vezes, fica um pouco difícil de colocar no dia a dia, né, de ouvidoria dentro das autarquias, dos departamentos. Claro, as ouvidorias se falam, os ouvidores se entendem, mas isso para dentro dos departamentos que não se falam, muitos não se falam, como a gente consegue vencer essa barreira dentro desse prisma da palestra que o senhor aplicou hoje? Se o senhor tem alguma experiência para colocar para nós a respeito disso, dessa, não digo uma falta de respeito, não seria essa frase, mas uma falta de interesse, talvez, né? Aquela coisa de ouvir a ouvidoria, né? Em muitos casos que a gente é meio casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente faz a ouvidoria funcionalmente para a companhia, mas às vezes a companhia não absorve e não respeita as diretrizes certificadas das ouvidorias. Queria que o senhor falasse um pouco disso rapidamente. Olha, obrigado, Thompson, pela pergunta, né? É muito difícil, né? É muito difícil. Vou tentar compartilhar algumas possibilidades, né? Tudo isso tem a ver muito com a cultura, né? De como é que a gente introjeta essa cultura dentro de cada empresa, né? Então, há várias ações que a gente vê sendo realizadas que muitas vezes ajudam, né, nesse processo. Então, tem campanhas que muitas vezes as empresas adotam, né? Então, elas nominam ali que ouvidores somos todos nós, então, fazer com que todos vistam essa camisa da ouvidoria, que cada ação que cada um faz acaba integrando a ouvidoria. Essa é uma ação interessante, né? Então, junto com essa ação, eu notei que também a empresa fez uma campanha e fez uma premiação, né, para eleger as melhores ações, que não era da ouvidoria, mas que foram reconhecidas como atos da ouvidoria, né? Então, essa ação, às vezes tem premiação, que é uma viagem, mas às vezes é um certificado, às vezes é um reconhecimento público daquela atividade que foi realizada. Então, essas ações, elas costumam ajudar, né, em trazer a cultura da ouvidoria, né? Então, você pega a empresa inteira, de repente você pega um instalador que teve uma atitude de ouvidoria, ele se inscreveu, ele participou, vocês numa comissão de outras áreas, aí você convida a área comercial, o jurídico, convida alguém da área de TI, e aí vocês escolhem. Então, tudo isso são formas de tornar o tema transversal e fazer com que a pauta da ouvidoria entre
escrita a 4 mãos sempre, né? Nos outros departamentos, isso acaba ajudando bastante. Então, essa é uma ação que eu vi, Thompson, com muito sucesso, né? Então, você fazer uma campanha e depois fazer uma premiação, né? Diante de que todos somos ouvidores. Então, isso eu vi dando certo. Uma outra coisa, essa é um pouco mais egoísta, mas acaba funcionando também. A ouvidoria fazer o atendimento dos funcionários e das outras áreas, né? E fazer esse atendimento é uma forma de trazer a cultura, né? Se ela funciona e ajuda a resolver o problema do funcionário, inclusive com as outras ouvidorias, olha que coisa interessante. Então, eu lembro que na ouvidoria do PROCON, a gente tinha uma correlação com todas as outras ouvidorias, né? Então, era o ouvidor falando com o ouvidor para resolver um problema do funcionário do PROCON. Isso ajudava muito, porque na boca pequena, isso vai passando e vai mostrando o valor da rede, o valor do ouvidor, o valor da cultura. Então, ter as portas abertas e trazer e resolver ajuda muito, né? E acho que tem uma questão interessante também, que é esse relacionamento dos ouvidores com os ouvidores privados, né? Eu acho que essas trocas, elas são muito interessantes, de benchmark, de exemplos, de iniciativas. Isso ajuda muito, né? E também ajuda a olhar para o todo, né? Então, talvez essa seja a terceira grande questão aqui para o Wanderson, para o Samir, né? Pensar nesse processo. Será que, para a Luciana, será que essa integração com as ouvidorias da área privada também não ajudaria, né? Os bancos têm ouvidores, as seguradoras têm ouvidores, planos de saúde, as empresas de telecom. Essa troca ia ser muito interessante, né? Ver como é que eles estão trabalhando, como é que eles estão funcionando, o que tem dado certo. Então, tudo isso, no final, é uma única coisa, Thompson. Para existir, a gente tem que ter uma agenda, né? Para trazer a cultura, ela tem que ter uma agenda. Ela tem que ter uma agenda que passa a ser executada, passa a ser cumprida. E aí, os incentivos, você pensa de acordo com a sua situação, com a sua possibilidade, com o tipo de sponsor que você vai ter, né? A figura do sponsor é muito importante. Quando ele, de fato, está engajado, ele faz muita diferença no processo, né? Seja na área pública, seja na área privada. E, de novo, tem que ser para todo mundo, né? A ouvidoria tem que ser um processo para todo mundo. Eu acho que essa é uma ideia importante, né? 3 anos atrás, eu ouvi o prefeito de Londres falando isso, né? O Sadiq Khan. Imagina, o prefeito de Londres é muçulmano, né? Numa cidade como Londres, cosmopolita como Londres. E o Sadiq Khan, ele dizia assim, não dá para fazer uma política pública que deixa as pessoas para trás. Tem que trazer todo mundo mesmo, né? E aí tinha um professor alemão, Eric Gemmer, ele falava uma coisa muito importante. A gente só acha que as coisas se resolvem com pessoas poderosas e que pode tudo. Não é verdade. Às vezes, mesmo as políticas mais grandiosas dependem das pessoas mais humildes para que elas possam ocorrer, sabe? E esse cuidado, eu acho que é uma coisa que vale a pena se considerar. Então, às vezes, na academia, uma pesquisa depende daquele que vai lá tirar o xerox, daquele que está limpando a sala, sabe? Essas coisas assim que a gente, às vezes, não considera. E eu acho que a ouvidoria depende de todos que integram a empresa. Então, esse movimento que as empresas fizeram, de ouvidores somos todos nós, eu achei que pegou muito bem, achei que funcionou. Mas tem que ver, tem que calibrar, tem que pensar. Mas, no final, é isso. Falar de ouvidoria o tempo inteiro, né? Ter a ouvidoria como um processo é muito bacana. Não sei se eu pude ajudar, mas são algumas experiências aí que a gente vai compartilhando com vocês. Não, sensacional, obrigado. Obrigado, professor. Inclusive, a gente está aplicando até algumas coisas que o senhor falou. Muito obrigado, obrigado. Parabéns a todos, parabéns, Samir, Wanderson, Regina, todo o pessoal da ouvidoria institucional. Realmente, que nível que a gente está chegando nesse treinamento, que bom. De fato, excelente. Estou puxando a palavra aqui, eu acho que eu não vi outras perguntas ali, também já estouramos o nosso tempo, acho que em respeito a todos e ao palestrante, a gente está caminhando para o encerramento. Quero destacar aqui um indicador que é muito, muito bom hoje em dia, né? A gente começou a reunião com 80 pessoas, atingimos um pico de 98 e chegamos ao final com 96. E antes de você entrar, Ricardo, a gente já teve 1 hora de reunião
operacional mesmo do Sistema Municipal de Ouvidoria. Eu acho que esse talvez seja um dos indicadores de sucesso dessa palestra. Quero agradecer pela sua presença, agradecer a presença de todos que ficaram aqui com a gente. Eu acho que todos estão agradecidos também. Essas colocações que você fez nas perguntas, eu tenho umas outras questões que talvez eu vá te mandar um e-mail, vou tomar uma liberdade para te mandar um e-mail, para a gente prolongar um pouco esse diálogo, principalmente essa questão de o vínculo, né, aquele tripé que você coloca, estratégia, sistema e cultura. A gente caminha hoje para uma estratégia sendo bem desenhada agora, a questão de sistemas, né, a gente está redesenhando o sistema institucional de ouvidoria, né, o nosso modelo de atuação, quanto o nosso sistema de operação realmente do tratamento dos nossos chamados, trazendo plataformas mais modernas para a prestação do serviço público. E aí eu acho que o nosso, talvez um grande gargalo seja cultura organizacional mesmo de prefeitura. A gente está num processo de redesenho, né, de caminhos para a nossa cultura organizacional. Passamos por um período muito grande, que além da cultura do serviço público ser bastante diferente do privado, e aí eu acho que é importante a gente estar mais próximo mesmo do privado para trazer essas experiências. Adorei esse ouvidores, somos todos nós, que tem um alinhamento muito grande com a nossa estratégia atual, mas a gente ainda precisa caminhar muito mais no que a gente vai trabalhar para mudar a nossa cultura organizacional. Enfim, é mais uma reflexão aqui minha que ainda está amadurecendo e por isso eu acho que não vale a pena a gente ocupar mais muito tempo com isso. Quero te agradecer mais uma vez, foi excelente. E obrigado também a toda a equipe da Ouvidoria Institucional que para construir esse evento demanda muita energia, muito tempo. E eu acho que esse foi um evento de sucesso para a gente. Tanto pelo palestrante externo quanto pelo nosso trabalho, que eu acho que vale também ressaltar, e agradecer a todos do Sistema Municipal de Ouvidoria, que vamos receber certificados, aqueles procedimentos todos que a gente já adota, vamos enviar um link para avaliação da nossa reunião, ao final dessa reunião. Então, participem também da avaliação, façam suas sugestões, suas críticas. Já está até no chat, tá, Anderson? A gente já está no chat? Depois, mas no chat já está também o link da avaliação. Então, tá ótimo. Ricardo, muito obrigado, viu, por sua participação. Até logo, professor. Obrigado, gente.